Olá! Neste ano de 2018, o programa completa 5 anos de exibição na TV Câmara. Eu estreei em março de 2013 com o restaurador Adriano Furini. Ele foi o responsável pelo restauro desse salão nobre, onde funciona o estúdio do programa Movimento. Durante esse período de 5 anos, foram realizadas cerca de 250 entrevistas, que totalizou aproximadamente 6.500 horas de programa inédito. Para comemorar esta data, a equipe do programa Movimento decidiu exibir uma coletânea dos programas mais visualizados no canal YouTube. Neste primeiro momento, você vai ver 4 documentários: o Desemboque, Museu de Arte Sacra, o Ninfa Bebê e o Girassol. Na próxima edição, você vai acompanhar também algumas entrevistas que se destacaram durante esse período. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Caravana de Uberaba e Sacramento, Minas Gerais, comemora o Dia do Desemboque. A data fixada em 27 de abril foi aprovada pelos vereadores de Uberaba. Na lei consta que o Dia do Desemboque integra o calendário popular do município. A comemoração oficial aconteceu dia 29 de abril de 2013, com uma visita técnica organizada pelo vereador Samir Cecílio Filho, da Câmara de Uberaba. O grupo animado para na encruzilhada onde está o monumento que abre caminho para o desemboque. Todos analisam o texto escrito no muro. Pelas marcas é possível ler: homens de extrema bravura desterrados de seu próprio mundo fundaram no sertão da Farinha Podre, em 1743, a capela de Nossa Senhora do Desterro, dando início ao povoado do Desemboque, marco inicial da colonização do Brasil Central. Ao analisar a conservação do marco, o diálogo se fez mais potente entre o grupo. Cada um compartilha seus conhecimentos sobre desemboque e sobre a sua raiz cultural. Antes conhecido como Arraial das Cabeceiras do Rio das Abelhas, hoje Desemboque é distrito de Sacramento. Por muitas décadas, no século XVIII e XIX, esse vilarejo, a oeste do Triângulo Mineiro, serviu de rota para expedições que saíam de São Paulo e outras regiões de Minas Gerais com destino a Goiás. Mas muitos permaneciam no local, motivados pelo garimpo de ouro. Por isso, o lugar demarca o início da civilização na região. Naquela época, após esgotar a mineração, muitos mudaram-se para Uberaba. Desemboque tem sua beleza histórica cravada num vale às margens do rio Araguari. Primeiramente, o rio era chamado de Rio das Velhas e fica próximo ao Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O local é de fácil acesso, estrada de chão, belas árvores fazem moldura ao caminho e torna a viagem um passeio cheio de encantos. Chegamos no distrito de Desemboque, do município de Sacramento, de Minas Gerais. Fica distante de Uberaba cerca de 100 quilômetros. Aqui é considerado o berço da civilização do Triângulo Mineiro. No século XVIII, era povoado por índios, negros e garimpeiros brancos que vieram para cá atraídos pelas minas de ouro e pela riqueza. No início do século XIX, aqui chegou a morar cerca de 2.000 pessoas. Hoje, não temos mais do que 50 pessoas no local. O pequeno povoado localiza-se a 70 quilômetros de Sacramento e 450 quilômetros de Belo Horizonte. Esquecido no tempo, sem perspectivas de desenvolvimento para os poucos moradores, Desemboque atrai pela imagem bucólica. Conserva construções que remetem à sua origem primitiva quando respirava prosperidade. Logo na chegada ao Desemboque, o vereador Samir Cecílio Filho faz um reconhecimento do local. Ele caminha, contempla, conversa com moradores, fotografa, aprecia a arquitetura e revela a importância da visita comemorativa. Aqui começou a civilização, né, de toda essa região. E nós fazemos parte desse contexto. Então, eu acho muito importante nós procurarmos conhecer mais, nós procurarmos divulgar mais e despertar
interesse nas pessoas, principalmente as pessoas mais jovens. Eu vim aqui pensando, eu tenho uma filha de 4 anos e um bebê de 7 meses, né, da importância disso, né, para todos nós. A nossa civilização de toda essa região começou aqui. As igrejas Nossa Senhora do Rosário e a matriz Nossa Senhora do Desterro são 2 espaços santos que retêm a atenção dos visitantes e o respeito das famílias. Por iniciativa do então deputado estadual, Dr. Samir Cecílio, em 1984, as 2 igrejinhas foram tombadas patrimônio histórico estadual. O projeto original era o tombamento do desemboque. Naturalmente que o ponto de referência do desemboque, além de ser o núcleo de civilização do Brasil Central no Triângulo Mineiro, eram as 2 igrejinhas que lá existem. Mas se desaparecer o desemboque, as igrejas também desaparecem. E esse marco, porque as igrejas são um marco, se desaparece o desemboque, desaparecem as igrejas, e o marco de desenvolvimento do Brasil Central, do Triângulo Mineiro, da farinha podre, desaparece. O Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, afirma que a planta apresenta linhas simples, mas representa autêntico estilo da região e da época. O documento registra que o maior valor do monumento está em integrar o conjunto paisagístico e arquitetônico do pequeno arraial remanescente do período colonial minerador. As igrejas não possuem torres, mas são compensadas pelas sineiras no alto da construção. A lei do deputado foi de grande importância para a preservação das edificações construídas em meados do século XVIII. Uma das várias ações do mandato do vereador Samir Cecílio é atuar na preservação da cultura e memória de espaços coletivos de comprovado valor histórico. Desemboque oficialmente integra esse contexto. Hoje nós somos um simples vereador na cidade de Uberaba, mas nós vamos procurar, dentro das limitações do mandato, nós vamos procurar fazer o possível para que nós tenhamos aqui cada vez mais agregação de valor, cada vez mais divulgação, cada vez mais turistas, para que nós consigamos entrar nesse ciclo virtuoso que é o que nós procuramos. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, oiá, meu Deus, onde Deus fez a morada, oiá. A exemplo de muitas igrejas europeias, a igreja matriz Nossa Senhora do Desterro está dentro de muro de pedra e divide espaço com cemitério. Do lado de fora, a beleza da natureza e os animais convivem em harmonia. Para os habitantes, tudo normal. Para os visitantes, muita curiosidade com o estilo e datas dos túmulos. A inevitável ação do tempo apagou muitas informações das lápides. Mesmo assim, foi possível identificar a sepultura de 1815 e até de 2013. O cônego Hermógenes de Araújo, religioso influente na política da região, está sepultado na entrada da igreja. O cônego Hermógenes foi importante para a região porque ele foi o capelão provisor. Ele que fazia o inventário das alfaias, dos paramentos das igrejas ou das capelas que eram o núcleo que surgiu a cidade de Uberaba, de Sacramento e outras. Ficou por mais de 45 anos como vigário da paróquia de Nossa Senhora do Desterro. E como vigário e como pároco, ele dava provisão às capelas que deram origem a essas cidades do Triângulo. Em setembro de 1861, ele veio a falecer e fez no testamento dele o pedido para que fosse enterrado fora da igreja. Existe uma tradição oral que ele quis fazer um voto de humildade, no sentido de que as pessoas que adentrassem a igreja passassem por cima do seu túmulo. E lá no testamento ele diz: meu corpo será dado no adro da igreja, e não dentro da igreja, como era o costume da época, de sepultar os benfeitores da igreja e os padres. Uma
produção cinematográfica, né, realmente de Uberaba, genuinamente uberabense. E eu vou entrevistar o diretor e roteirista do filme, que é o Aldo Pedrosa. Ele é de Uberaba e o nome do filme já tem chamado muita atenção, já tem feito um barulho na cidade. Nós vamos começar e vamos falar sobre tudo isso. O nome do filme é Ninfa Bebê. E seja muito bem-vindo aqui ao programa para a gente falar dessa produção, desses investimentos, dessa cultura, dessa arte para Uberaba. Eu é que agradeço. Então, pelo nome que gera um impacto nas pessoas, eu não sei se isso tem um efeito mesmo do cinema, do marketing, da comunicação, se é um nome pesado porque ele sugere, né, uma sensação assim muito brutal, que nos remete até à pedofilia, esse Ninfa Bebê. Como é que foi escolhido esse nome? Isso. Na verdade, eu tenho esse nome já desde a primeira concepção do filme, da primeira ideia do filme, né? Eu já faço trabalhos artísticos e estudos desde o meu mestrado sobre o tema do voyeurismo, do exibicionismo na internet, e o Ninfa Bebê, desde que a internet começou a ficar mais popular nos últimos anos, é meio comum algumas garotas, né, principalmente menores, usarem esse nome, que tem toda a relação com relação às ninfas da mitologia grega, e também teve, eu acho, uma novela há uns anos atrás que tinha uma personagem com esse nome, que aí gerou ainda maior interesse, e as meninas ficavam usando esse nome na internet, que tem uma carga sensual muito forte, né? Então esse nome, sempre que eu pensei nele, realmente foi por conta desse impacto, que ele fosse sugestivo no sentido do pessoal já ficar curioso, né? O que seria uma ninfa bebê? O que isso tem a ver com o filme? E a protagonista do nosso filme, a personagem principal, ela é uma adolescente de 17 anos, super exibicionista, que coloca tudo da sua vida na internet, e essa é a grande crítica do filme, né? Até que ponto esse exibicionismo exacerbado na internet, nas redes sociais, pode causar prejuízos para a vida das pessoas, principalmente dos adolescentes, que ainda não têm uma formação para entender o que seria prejudicial para a vida futura dele, ou mesmo para os dias atuais, e diferenciar isso de autopromoção, né? Então, hoje os adolescentes, na busca desses minutos de fama na internet, né, se exibem, mostram o seu dia a dia. Muitos dos adolescentes postam fotos com uma carga sensual muito grande, que pode gerar vários problemas sociais, inclusive a utilização dessas fotos por sites de pedofilia. Então o nome ele foi sugestivo nesse sentido, de já criar esse impacto inicial, de mostrar que tem várias ninfas bebês na internet, e isso pode ser um problema social que ainda não está sendo refletido da maneira como queria. Então o filme ele tem essa carga crítica, né? Ele é um filme que tende aos padrões comerciais por se apropriar do gênero do suspense e do terror. Ele é feito a partir do ponto de vista da câmera do celular, que a gente chama mockumentary, que é um estilo de filme que atende uma clientela hoje, ele é comercial, né? Mas isso tudo é para levar o espectador a entender esse ponto de vista crítico, que seria o exibicionismo, principalmente por parte dos adolescentes. Aldo, eu estou percebendo aí também que esse apelo que vocês demonstram, que você está me passando, se eu estou compreendendo, de uma educação, tem um processo educativo, mas tem uma carga também, aí quando você entra no suspense e no terror, deve ter algumas cenas muito violentas também. Sim, tem sim. Como trabalhar isso também para o adolescente? Infelizmente, a classe que ele critica, na verdade, assim, a temática do filme, ela critica o exibicionismo dos adolescentes, mas que servem para todos, né? Só que os adolescentes é o grande público-alvo da crítica do filme, mas não vai ser, infelizmente, o público-alvo do filme em si, porque a censura do filme vai ser 16 anos. Eu não quis abrir mão de algumas cenas, como você mesmo disse, e alguns temas a ser discutidos, justamente por talvez diminuir um pouco dessa carga crítica, né? Acredito que de essa faixa de 16, 17, e ali é o início da vida adulta, de 18 a 20, seja uma faixa
que realmente está dentro desse problema social do superexibicionismo, né? Mas você tem razão quando cita que os mais novos também. Então eu penso que esse trabalho educativo pode servir até para os pais, que eu acho que eles precisam policiar melhor o que está acontecendo, né? Algumas pessoas até da equipe, ou que leram o roteiro, ou que viram alguma coisa, já me falaram sobre isso. Falaram, não, depois que eu vi, eu comecei a pensar, eu tenho uma filha adolescente, né? O que ela faz sozinha quando eu não estou acompanhando? Eu vejo ela publicando fotos e acho que isso não pode ter efeito nenhum para a vida dela. Então, o filme vai ser para 16 anos, tenta gerar essa crítica que atende, né, as faixas etárias, principalmente da pré-adolescência, mas o público mesmo vai ser a partir de 16 anos por conta das cenas de violência, cenas mais sensuais, né? E para monitorar também os filhos, os adolescentes, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, é uma guerrilha. É complicado. É muito difícil para os pais, né? Porque o acesso é muito fácil, muito rápido. Sim. Eu acho que assim, eu já estudo a tecnologia há muito tempo, né? Eu sou fã de tecnologia. Lógico que a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida e nossa vida é gerada em torno dela. Nós somos dependentes tecnológicos. Então eu acho que esse ponto é um ponto a ser discutido e precisa ser discutido rápido, justamente porque a gente ainda não tem um amadurecimento para entender o que isso pode gerar para o nosso futuro, principalmente para o futuro desses adolescentes que estão se exibindo aí. Porque uma vez que a informação está na rede, ela é eterna. A gente não tem controle sobre ela, né? Uma vez que uma foto sua vaza, aquilo vai ficar na rede de forma incontrolável e daqui a anos o seu filho pode ver uma foto sua numa situação constrangedora de 20 anos atrás. Então, a gente vê acontecendo, né? Até com alguns famosos antes de serem famosos. Isso. Depois eles querem ali ações jurídicas para poder retirar, né? E não dá, é impossível porque aí não tem esse... os órgãos públicos, eles tentam controlar a mídia eletrônica, mas é muito complicado hoje, né? É muito complicado. As legislações que eles criam ainda não conseguem ter esse controle, porque a internet é uma tecnologia realmente que veio para democratizar a informação, né? Ela é livre por natureza, eu acho que ela não precisa realmente ter esse controle, o que precisa ter é consciência de quem a usa, né? Então, assim, eu sou professor de adolescentes, já dou aula há muito tempo para o ensino médio, também para cursos superiores, mas a minha maior carga de minha maior carga de aula desde que eu iniciei é para os adolescentes, então eu sinto isso, é o que eu oriento eles, né? Se você não quer que uma informação sua, uma foto sua, quaisquer coisa, seja usado contra você ou vaze, não produza, né? Porque o controle disso é muito complicado. O programa Movimento de hoje é especial. Eu saí do estúdio e estou aqui nesse campo de girassóis. Vamos mergulhar neste cenário e desvendar os mistérios dessa flor. Por que as pessoas são tão fascinadas por ela? Eu, por exemplo, me rendo que eu sou apaixonada pelos encantos da simbologia do girassol. O girassol tem origem nas Américas, faz sucesso na Europa, é admirado em todos os continentes, está presente praticamente no mundo todo. Pesquisas indicam que ele existe há 1000 anos antes de Cristo, quando era cultivado pelos índios. É uma rara flor heliotrópica, ou seja, o seu caule gira sempre conduzindo a flor em direção ao sol. Quem cultiva girassol sabe que ele busca a luz solar do nascente ao poente. Por isso é uma planta que não sobrevive na sombra. Deve ser cultivada ao ar livre e possui vários tamanhos diferentes. O caule da flor pode chegar até 3 metros de altura. E uma flor como esta pode ter até 30 centímetros de diâmetro. Aqui no centro estão concentradas sementes que têm essas nuances de marrom que combinam perfeitamente com as pétalas que têm um tom amarelado. Você pode observar que as pétalas elas são entrelaçadas entre si e vão formando um arredondado belíssimo.
é uma perfeita obra da natureza. O girassol sugere diversos significados. Alguns países definem a flor como fonte de felicidade, beleza, alegria e prosperidade. Certo é que o girassol é um catalisador de emoção. Cada pessoa se sente impactada de uma forma bem particular. Quem contempla uma paisagem de girassol reconhece o sentido da harmonia, do entusiasmo, vitalidade, exuberância, altivez, esperança e, especialmente, movimento. Quando eu batizei esse programa de movimento, fui inspirada pelo movimento dos girassóis. O girassol faz um movimento lento, mas é um processo contínuo e permanente. Ele não desiste. Todos os dias, ele se contorce bem devagar, sempre em direção à luz, até encerrar o seu ciclo de vida. Nessa perspectiva dos vários significados, um se destaca. Ele chama a repensar a espiritualidade. Pouca gente sabe, mas o girassol é considerado um símbolo da Páscoa. Quem explica essa referência cristalina é o Monsenhor Valmir Ribeiro, sacerdote da Catedral de Uberaba. Quando nós olhamos para a natureza e percebemos que esta flor tem na sua essência, na sua razão de ser, o contemplar o sol, o estar voltada para ele e acompanhá-lo durante o dia, remeter-se daí para uma compreensão teológica cristã foi um pulo. Nós devemos ser como o girassol. Estamos sempre voltados para o Cristo e acompanhá-lo ao longo de todo o dia da nossa vida. Porque é o próprio Senhor que diz que nós devemos manter os nossos olhos fixos nele. Então, percebendo o comportamento da flor, percebendo tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos manda fazer, mantermos os nossos olhos sempre fixos no Senhor, então nós acompanhamos o Senhor. Mas num movimento bonito, porque nós acreditamos que, assim como nós olhamos para Ele, Ele também olha para nós. Então, nós o contemplamos e somos contemplados por Ele. Então, a espiritualidade do girassol, que aparece como um dos sinais ou dos símbolos pascais, é justamente esse. Devemos acompanhar o Senhor em toda a sua manifestação, olhando para Ele, mas sabendo que Ele olha também para nós com olhos de misericórdia. E esse olhar comunica vida, como os raios do sol comunicam vida também para a planta. Diferentemente desta comunicação do sol para a planta, que não a impede de morrer, nós temos no coração a certeza que este olhar amoroso de Deus para nós nos impede de ter a morte que importa, que é a vida eterna. Por isso o girassol é então um dos símbolos pascais. Tudo no girassol é fonte de renda. Tem expressiva contribuição com o agronegócio e, claro, com o desenvolvimento econômico. Informações indicam que em Minas Gerais o plantio cresceu em 170% nos últimos 2 anos. A produção mundial chega a 20 milhões de toneladas de grãos anualmente. Dele é possível produzir alimentos, remédios, óleos, chás. Como toda lavoura, o plantio do girassol exige alguns cuidados básicos. Por isso, é bom observar técnicas de cultivo. Por exemplo, a distância entre as covas, época de semear, tempo para o estágio do florescimento e aproveitamento dos restos culturais. Como é uma semente, é possível ter alguma perda nessa plantação em função dos pássaros? Os pássaros procuram a semente? Procuram, principalmente em lavouras com menor área. Se você pegar um experimento, o que a gente tem que fazer era proteger capítulo por capítulo. Mas mesmo assim, depois de 5 anos de experimento, nós observamos que essa maritaca rasgava aquele saquinho de TNT, que era todo protegido, mas ele rasgava o saquinho de TNT. Agora, em grandes áreas, isso é diluído, então a perda é menor. Mas áreas pequenas, se o produtor tiver 1 hectare plantado e próximo tiver árvore e tiver muita maritaca,
provavelmente ele não vai produzir, ele não vai conseguir nem ter colheita, a não ser que ele arruma uma maneira eficiente de tocar esses maritacas. Zé Mauro, como o girassol é muito importante no desenvolvimento econômico, uma saca de 60 quilos, ela custa aproximadamente quanto? Hoje, as últimas notícias que eu tive, né, e fazendo alguma pesquisa, o preço da saca de 60 quilos está em torno de R$30, 35 reais a saca de 60 quilos. 55% de girassol é usado como alimentação humana. Então, parte do girassol, o girassol também é usado como biodiesel, porque hoje já nós não temos o B100, que chama, né, o biodiesel 100% puro, sendo vendido ainda no comércio, nas bombas. E hoje nós temos o B10, ou seja, tem 90% de óleo diesel e 10% de óleo vegetal, que pode ser o girassol, a soja, mamona e outras oleaginosas. Uhum. Mas isso já está sendo praticado mesmo? Já está sendo consumo? praticado. O B20 você pode olhar em todos os postos de combustíveis, você já vê lá sendo vendido o B10, que é uma lei que estabeleceu. É o seguinte, hoje já era para estarmos mais adiantados, era para estarmos hoje em torno do B20, B30, mas dependendo de vários fatores, né, isso ainda não ocorreu. Isso é mais uma decisão política do que técnica. Então é uma cultura extremamente importante no sistema de produção de culturas no Brasil. Tudo começou com uma promessa. Cândido Justiniano da Lira Gama queria parar de beber e pediu um milagre para Santa Rita das Causas Impossíveis. Recebeu. Começou a erguer a igreja em 1854. Em 1877, o comerciante Manuel Joaquim Barcelos expandiu a obra. Senhor João Antônio Esperidião, com 98 anos de idade, explica seu parentesco com o construtor da igreja, Cândido Justiniano da Lira Gama. Ele era tio da minha mãe e ele era estafeta do correio. Era uma espécie de carteiro hoje em dia, né? E minha tia, ela curtia pimenta e lavava a roupa para fora, porque o dinheiro que ele ganhava era só para brasear, né? E um dia, Vacira, ela notou que a pimenta estava secando depressa, sabe? Falou, não é possível, pus pinga aqui ontem. Quando ela voltou da rua, ele estava com a garrafa de pinga na boca. E ela xingou muito, falou, você vê a luta que eu estou vivendo aqui, para nós dois continuar a jornada, e você beber na pinga que eu trabalho e faço. Aí ele fez uma promessa, falou, olha, eu vou fazer uma promessa para Santa Rita dos Impossíveis. Se eu não beber dentro de um ano, eu construo uma torre ali para Santa Rita. Então a igreja... tinha uma torre, só que ele mandou construir mesmo. E ele não bebeu mais. E construiu. Ela xingou muito, falou, você não vai fazer nada. E ele fez. Fez, e o outro fez uma promessa, eu não lembro quem era, e construiu o outro lance da capela, sabe? Dotado de excelente memória, ele faz analogia da construção da igreja com seu inesquecível discurso em comício político há muitos anos. A Igreja Santa Rita é paisagem universal hoje em dia, né?
Uma vez o sujeito falou para mim assim, aquele lá, o Tiveron, aquele lá podia derrubar. Eu falei, Tiveron não se derruba o passado. Eu sou de sorte nos meus pronunciamentos, Ivacira, graças a Deus, sabe? Naquele tempo, Uberaba já era considerada forte polo regional. Muitos de cidades da redondeza faziam suas compras aqui. Além do vigoroso comércio, a cidade se destacava pela pecuária e produção agrícola. A atmosfera da época sugeria uma concepção com o progresso, inclusive na área intelectual e arquitetônica. Em meio a esse panorama de sólidas mudanças estruturais, erguia-se na colina uma edificação de grande importância para o município de Uberaba, a construção da Igreja de Santa Rita. Nossa antiga sertão da farinha podre murmurava notória ascensão. No início do século, viajantes, pesquisadores, desbravadores do exterior que por aqui passavam eram movidos pela fauna, flora e riqueza natural. Auguste de Saint-Hilaire, biólogo e naturalista francês, foi um desses que chegaram antes da Santa Rita. Ao regressar para a França, escreveu um livro, Rio de Janeiro e Minas Gerais, lançado em 1830. Baseado no que viu nessas terras, ele escreveu: cidades florescentes tomarão o lugar de cabanas miseráveis, onde apenas eu encontrei abrigo, e nesse porvir os seus habitantes há de ver nos escritos dos viajantes não só como as cidades principiaram, mas também como nasceram os menores lugarejos. Uma vez concluída, Santa Rita passou a receber fiéis. Após um período de abandono, em 1881, a Ordem dos Dominicanos deu novo vigor ao espaço sagrado. Começaram os rituais litúrgicos, como a celebração de missas e batizados. A santa das causas impossíveis era louvada e sua devoção foi se alastrando. Frei Luiz, como é a história da mulher Rita que foi casada, teve filhos e depois foi santificada? Bom, lembrando que ela é uma santa de origem italiana, nasceu no século XIV, 1381, morreu no século XV, de uma família muito religiosa, de muitos filhos. Desde criança quis se consagrar a Deus, mas para fazer a vontade da família, então ela se casou. Se casou com uma pessoa muito difícil, temperamental, gostava de jogos, bebedeiras e outras coisas. Mas durante todos os seus 18 anos de vida conjugal, procurou sempre ser uma mulher atenciosa com o marido, fruto da sua força por meio da fé, das suas convicções. Ela sempre contornou, ou seja, sempre ela conseguiu controlar harmoniosamente a sua relação conjugal, mantendo-se unida. A vida de Santa Rita no mosteiro não foi fácil, mas ela teve atitude além de seu tempo. Foi revolucionária, reagiu à violência doméstica e com bondade seguiu sua caminhada. O marido veio a querer mudar de vida, prestes à sua morte, quando ele foi assassinado e jogado à beira de uma estrada. Os filhos, teve um casal de gêmeos, devido ao assassinato do pai, que desejavam vingança. E conta a história que Rita rezou a Deus que ao invés da vingança seria melhor levar os filhos até ele, ou seja, pediu a morte dos filhos. Aí a gente vê até a força da mulher, que não queria violência, pois ela viveu sempre à beira desse ambiente tenso e violento, né? De acordo com o texto do historiador, jornalista e também escritor Jorge Alberto Nabuth, publicado no catálogo Museu de Arte Sacra, nos anos 60, a Igreja Santa Rita ficou praticamente em desuso. Isso aconteceu em função da precária conservação do imóvel. Em 1987, o então presidente da Fundação Cultural de Uberaba, historiador Jorge Alberto, promoveu significativa mudança na destinação da Igreja de Santa Rita.
Já no alto do morro, esse pequeno caminho de pedra tapiocanga dá acesso à igreja de Santa Rita, ao MAS, Museu de Arte Sacra. Nós vamos agora te convidar a entrar, conhecer e contemplar as belezas aqui do MAS no seu interior. Nossa, é muito bonito mesmo. É impossível não admirar tanta obra de arte, tantos santos aqui na exposição, a arquitetura e a própria energia, né, e suavidade do local. É muito bacana. O museu possui em seu acervo aproximadamente 500 peças catalogadas. O conjunto artístico conta com móveis, quadros, indumentárias, alfaias, estandartes de procissão, relicários, documentos, oratórios, cruzeiros, esculturas, imagens, até fios de trajes, cabelo e resquícios de ossos de santos. Muitas delas foram recuperadas pelo professor e restaurador Adriano Furini, como essa daqui, a Nossa Senhora da Conceição.